maioria das vezes, quando a gente vai estudar, né, a medicina chinesa, os 5 elementos, no geral começa-se pelo metal, porque ele é o primeiro órgão tocado pela vida. O que isso quer dizer? Para o chinês, né, tem um conceito de céu anterior e céu posterior. Eu não vou explicar isso muito porque acho que não cabe aqui agora no momento. Mas o céu posterior é o que acontece depois que a gente nasce. E esse céu posterior ele começa a partir do momento da nossa primeira inspiração. Por isso que eles falam que o pulmão é o primeiro órgão que é tocado pela vida, pelo mundo externo, né? Na hora que a gente faz a primeira inspiração, tá? E o pulmão, ele é um dos órgãos que está no elemento metal. Então, vocês vão ver que cada elemento tem um órgão e uma víscera. Alguns são bem fáceis de entender, tipo rim, bexiga, fígado e vesícula, são bem intuitivos, né? Mas no caso do metal mesmo, não é tão lógico assim, né? Porque é metal intestino grosso. E o intestino grosso não tem, né, fisiologicamente, uma relação tão direta com o pulmão. Mas energeticamente eles têm essa relação, tá? Então, o pulmão, né, que em chinês é fei, ele vai estar relacionado à função respiratória. O elemento é o metal, a estação do ano é o outono. Para a medicina chinesa, todos os órgãos eles têm um horário de máximo funcionamento. Essa energia flui entre os órgãos e durante 2 horas do dia, um dos órgãos, ou víscera, vai estar com essa energia no máximo, tá? Então, o horário que o pulmão está com o máximo de energia é de 3 às 5 da manhã, tá? E para quem já teve bronquite, asma, né? Ou tem, né? Sabe que nas crises, normalmente é o horário que a pessoa tem mais crise de tosse. Que é o horário que essa energia está mais alta, né? E aí desencadeia essas crises. O órgão, né? O sentido é o nariz, né? O olfato. Então, questões relacionadas ao olfato, né? Estão relacionadas ao pulmão, relacionadas ao metal. O tecido é a pele, o ornamento os pelos, a emoção a tristeza, o sabor picante, a energia secura e a cor o branco. Bom, o que isso quer dizer? Para a medicina chinesa, esses 5 órgãos, esses 5 elementos, eles devem estar em equilíbrio para a gente estar bem. Se eles estão em desequilíbrio, a gente começa a ter as doenças. E aí, como é que a gente sabe se a doença está mais relacionada ao metal, ao fogo, à terra, à madeira? Através desses sintomas. Então, questões respiratórias vão estar relacionadas ao metal. Significa que o metal está em desequilíbrio. O metal não está bem. Quando você tem alguma questão relacionada ao nariz, sinusites, renites, né, problemas respiratórios, perda de olfato, né, época do Covid aí, né, época não, a gente ainda está na pandemia, né, mas um dos sinais do Covid, né, perder o olfato, né, daquelas primeiras cepas, né, o principal sinal era perder o olfato e paladar, né, então um sinal de que vai afetar muito essa energia do metal, tá? O metal também, o pulmão, ele nutre a pele. Então, problemas de pele, de uma forma geral, dermatites, né, alergias, coceiras, vão estar relacionados a um desequilíbrio desse metal. Porque esse metal está desequilibrado. A tristeza, ela vai estar relacionada ao pulmão. Para o chinês, para a medicina chinesa, os sentimentos eles estão relacionados aos órgãos. Então, você tem cada órgão está relacionado a um sentimento. E no caso do pulmão é a tristeza. Muita tristeza, né, gera desequilíbrio do metal, do pulmão. E o pulmão em desequilíbrio também gera muita tristeza. Então, uma pessoa que fuma, né, fumante aí
crônico, né, já fuma anos, ele tende a essa energia da tristeza, porque esse pulmão dele está desequilibrado, porque ele está fumando, está gerando desequilíbrio no pulmão dele. O sabor está relacionado também a esse desequilíbrio. O picante aumenta a energia do pulmão. Não sei se vocês já observaram, né? Mas se você tiver com seu nariz entupido e comer alguma coisa picante, como é pimenta, ele desobstrui, né? Ou pelo menos melhora, né? Esse nariz entupido. Porque o picante aumenta a energia do pulmão. E esses sabores são interessantes que você tem um fator diagnóstico legal aí. Porque se o picante aumenta a energia do meu pulmão, e eu não gosto de picante, é sinal que eu já tenho muita energia. Então, essa energia está alta. Então, eu não gosto de jeito nenhum. Se eu gosto muito, como muito esse sabor, é sinal de que essa energia está baixa. Então, eu estou sempre buscando aumentar essa energia. Tá? Os sabores, eles vão estar relacionados a, é, esse excesso ou deficiência do... Pessoal, o excesso ou a deficiência do órgão, certo? A secura é o que vai mais afetar aquele elemento, né? E no caso do pulmão é bem claro isso, né? Quando está um tempo muito seco, os problemas respiratórios, né, desencadeiam aí, você vai ter problemas respiratórios demais, desde questões de vias aéreas superiores, né, que são sinusites, rinites, né, até questões de pulmão mesmo, né, de vias aéreas inferiores, as bronquites, as asmas, né, vão piorar todas na época de secura. E a cor é o branco, que a gente vai ver isso em manifestações, né, então a palidez, né, manchas brancas na pele, são sinais desse desequilíbrio, tá? Bom, o pulmão, ele vai governar o ti e a respiração, controlar os meridianos, controlar a descendência do ti. E que essa descendência? O pulmão, ele capta o yang ti, energia yang, que é a energia da respiração, o oxigênio, né? Então, na hora que você respira, você capta essa energia. E o que o pulmão faz? Ele pega esse yang e descende, ele joga para baixo, para gerar fluidez, tá? Eu preciso que a energia flua, né? Falei lá no início, se a energia fica parada, aí gera doença, gera desequilíbrio. Então, eu preciso que a energia flua. Então, o que o pulmão faz? Ele pega o yang, a energia yang, a respiração, o oxigênio, e joga para baixo, descende. Para que depois o baço vai pegar a energia yin, que é a energia dos alimentos, e acender essa energia, jogar para cima, para fazer essa energia estar fluindo. Se você ficar com o yang parado no alto, aí o yin fica parado no baixo e a coisa não flui. Então, eles precisam desse movimento, né, para fluir. Ele também vai controlar a passagem das águas, ele está diretamente relacionado, né, com os fluidos corpóreos. A forma que a gente mais perde água no corpo é através da respiração, né? Então, o pulmão está diretamente ligado a essa questão, né, dos líquidos corpóreos. O pulmão, ele controla a pele e os pelos, né, os pelos corporais. Então, problemas de pele, né, vão estar relacionados a desequilíbrios do pulmão. Abre-se no nariz e governa a voz aqui no sentido de tom, né, perda da voz, questões relacionadas à corda vocal vão estar relacionadas ao pulmão, né, e nariz, que eu já falei, sinusite, rinite, essas coisas sempre relacionadas também ao pulmão, ao metal. E quando em desequilíbrio, quando esse pulmão está em desequilíbrio, a pessoa tende a ter sonhos, né? Com morte, com metal, com choro, que são sinais de que esse pulmão está desequilibrado. Isso aqui só a título de curiosidade, né? Para a gente ver
quando a gente faz acupuntura, a gente vai trabalhar com esses pontos do corpo. E aí você tem o local, né, onde se colocaria essas agulhas, né? Aqui, começando no dedão, né, e indo até a parte próxima ali, a clavícula, tá? Que é esse, onde o meridiano se coloca, né? E aí esse pontinho, essa linha tracejada, é a parte interna do meridiano que a gente não acessa, tá? É onde a energia flui internamente, certo? O pulmão, ele é o primeiro órgão a ser tocado pela vida, né? Eu falei isso lá no início, né? Na inspiração do recém-nascido, né? Ele vai começar a sua existência. Ele começa o seu céu posterior. Antes disso, é tudo céu anterior, que é essa energia de fora do mundo, né? Depois que ele entra no mundo, né? Ele vai ter essa primeira inspiração e aí ele essa energia é tocada através do pulmão. Na primeira respiração, é o contato com o meio externo. Né? O ser é banhado pela energia cósmica, essa energia Yang, né? Sendo a respiração a principal ligação entre o ser humano e o universo. Por isso que você tem muitas práticas orientais que focam na respiração. Né? O yoga, o tai chi, né? A respiração é muito importante, porque esse captar a energia Yan, né, vai ligar o ser humano com o universo, né, que essa energia está se manifestando aí. Tá? Na respiração, o pulmão traz o interior, para o interior do ser humano, o Ti celeste, né, esse Yan Ti, esse Ti celeste, e expira, põe para fora o Ti viciado. Né? A emanação do céu se comunica com o pulmão. Então, no nosso entendimento, é colocar oxigênio para dentro e pôr CO2 para fora. Esse chinês é mais bonito, né? É captação de Ti celeste e expiração do Ti viciado. Tá? Então, é através do pulmão então, que o ser humano vai se comunicar com o céu, né? Que é o quê? Essa energia Yang, né? Esse ar que está aí, essa comunicação. Tá? O pulmão tem a função de dirigir o Ti, então é o pulmão que direciona, né, para onde que as energias vão, de uma forma geral, né, ele vai ter um papel aí de controlar esses meridianos, tá? Quando o pulmão está em desequilíbrio, né, a gente vai ver tosse, asma, sensação de mal-estar estomacal, sensação de inchaço no peito, a respiração encurtada, né, respiração curta, as dores na face anterior do braço, que é o local, né, onde o meridiano passa, tá? Então a gente pode sentir dor na região, e sensação de frio ou calor na palma das mãos. Então são sinais de que esse pulmão está em desequilíbrio. Então nós temos os sinais, né, de que está em desequilíbrio para o excesso, que seria a plenitude, ou para a deficiência, que seria o vazio. Quando o pulmão está com pouca energia, essa pessoa teme ao frio, então ela não gosta de frio. Né? Ela pode ter paresia, que é formigamento, né? Dormência ao longo do meridiano, então na parte, né, da mão, né, vindo até abaixo da clavícula, e vai ter a urina muito clara. São sinais, né? Tem mais coisas que depois a gente pode, que a gente vai utilizar, né, no diagnóstico, mas de maneira, sinais gerais, a gente vai ver isso. E quando está com muita energia, esse pulmão está em excesso, né, está em plenitude, a gente vai ver muitas vezes dores no ombro, principalmente na parte anterior aqui do ombro, que é onde o meridiano passa. Esse é o efeito, né, do desequilíbrio do pulmão. Como eu falei para vocês, o pulmão nutre a pele. Tá? Então, quando o pulmão não está bem, a pele também não está bem. E aí eu achei na internet essas fotos, né? São gêmeos, né? Em que um fuma e um não fuma.
né? Eu acho que não precisa nem identificar, né? Quem que fuma, quem que não fuma. Então, você vê como que essa nutrição da pele, ela é clara aqui, né? Então, quando a pele não, o pulmão não está bem, né? A pele também não fica bem. Né? Se você for observar pessoas que fumam muito tempo, eles são meio acinzentados mesmo, né? A pele não é saudável, né? Então, mostra aqui esses gêmeos, né? Pessoas que fumam há muitos anos, lógico, né? Que vão afetar a pele, tá? E o acoplado do pulmão, né? O cara que está junto com ele lá no metal é o intestino grosso, né? Que em chinês é Dachan. O Dachan ele tem a função de receber alimentos e líquidos do intestino delgado, ele reabsorve uma parte dos fluidos, excreta as fezes e quando o intestino grosso está em desequilíbrio, a pessoa sonha com campos abertos. Ele vai ser, isso segue, né, as regras do pulmão, também é do elemento metal, estação outono, energia secura, tecido, pele, ornamento, pelos, sabor picante, a cor, o branco, o cinza também, eu acho que no outro eu coloquei só branco, mas o cinza também é uma cor de manifestação dos pulmões. Muda o horário de máxima energia, que o horário de máxima energia do intestino grosso é de 5 a 7 da manhã, né? Então, o horário que o seu intestino está com mais energia, né, é de 5 a 7 da manhã. Bom horário para fazer cocô, né? Para quem tem problema de intestino, né, um horário bom para ir pro trono. Essa é a localização do intestino grosso, né, do meridiano do intestino. Ele vai até o canto do nariz, né? O intestino ele comanda as funções de absorção de líquidos e eliminação de resíduos pesados. Vai ter essa função que é, né, a função fisiológica que a gente já conhece. Quando esse intestino está desequilibrado, ele vai ter os sintomas, né? De deficiência, quando esse intestino está com falta de energia, a pessoa tem temor ao frio, assim como é no pulmão, calafrios e constipação hipotônica. Constipação hipotônica é uma constipação, né, um intestino preso, mas sem cólica, sem burburismo, que é aqueles barulhinhos, né, que fazem na barriga, sem movimento nenhum, tá? E é uma constipação que normalmente na hora que a pessoa vai ao banheiro, ela está com as fezes mais amolecidas. A constipação de excesso é uma constipação que muitas vezes quando a pessoa vai no banheiro, ela está com fezes ressecadas. E no caso do excesso, quando essa energia está muito, né, está com muita energia no intestino grosso, provocam quadros com calor e edema ao longo do meridiano, constipação hipertônica, como eu falei, aquela constipação que a pessoa vai ter fezes ressecadas, dor abdominal, então muitas cólicas abdominais, sede, dores de dente, afecções eruptivas, com prurido e acne. Então, muita acne, né, pode ser um sinal desse intestino também em desequilíbrio, tá? Então, às vezes a gente fica tratando pele, né, tipo, tomando um monte de coisa, usando um monte de creme, né, e tudo mais, e a gente tem que ver a saúde do intestino, né, o intestino tem que estar bem, para a pele também estar bem. Já o constitucional metal, então, como eu falei, a gente tem essas 5 energias, né? E algumas predominam. Constitucional é quando a gente vê essas energias, elas se apresentam na própria constituição física da pessoa. São características, são traços, né, que a pessoa traz que mostram se ela tem muita energia de cada elemento. Então, quais são as características relacionadas ao metal? A pessoa metal não tem problemas de pulmão, de intestino grosso. Bom, o cara que tem muita energia do metal, que tem predominância, né, do constitucional metal, que não é necessariamente muita energia, pode ser pouca também.
Então, o que ele tem predominância desse constitucional, ele normalmente tem questões respiratórias, né? Isso na infância aparece bastante, né? Bronquites, asmas, tá? Ele vai ter problemas de intestino, tá? Às vezes até o intestino, aquela pessoa que constitucional não quer dizer que você vai sofrer com aquilo o resto da vida. Quer dizer que você tem uma predisposição. Então, tem pessoas que conseguem manter o intestino equilibrado, mas é aquela pessoa que qualquer vacilo na alimentação, o intestino já desregula. Então, é um sinal de que esse constitucional metal está muito presente, né? Esse intestino, ele tende a um desequilíbrio, tá? Essas pessoas também vão estar acompanhadas, né, com problemas de pele, né? Então, é uma pele sensível também, muitas vezes alérgico, tá? E tendendo à deficiência. Por que tende à deficiência? Porque o metal, ele está dentre os rins. Então, tanto as pessoas metais quanto as pessoas água, elas tendem à deficiência. Ao passo que as pessoas madeira e as pessoas fogo tendem aos excessos, tá? Como são essas pessoas? São pessoas longas, né? Porte alongado, pessoas grandes e magras, tá? A pessoa metal, ela é uma pessoa que tem dificuldade de ganhar peso. Ela normalmente é bem magrinha. Pode, inclusive, ter um perfil cifótico, né? Que é encurvado, né? Tem aquela corcunda, né? Muito brancos, tá? A pele muito branca, no geral. E aquele branco que não bronzeia, né? Se toma sol, fica queimado, fica vermelho, tá? Muito magro, né? Então, no geral, o metal ele tende à magreza. Aquela pessoa que come bastante, aí, sei lá, vai treinar, né? Vai para a academia. Faz uma dieta hipercalórica, treina e tudo, mas aí pega uma gripe e perde 5 quilos. Né? Então, assim, ele tem muita dificuldade de ganhar peso. E o metal se apresenta muito no nariz, então são pessoas que têm um nariz mais longo, né? Mais preponderante aí, né? Aparece muito, né? Esse nariz. Esse ator, né? Que fez o pianista, né? Esse cara tem um nariz bem característico do metal, um nariz fino, né? E longo. E essa foto dessa mulher é por conta da pele, é uma pele muito branca, né? Esse branco leitoso e lábios finos, né? O metal costuma ter lábios bem finos também e cabelos também muito finos. Aquelas pessoas que têm o cabelo tão fino que têm dificuldade até de fazer alguma coisa, né? Porque o cabelo é muito fininho, né? Muito, não tem muitas vezes grande quantidade de cabelo também. A mão do metal é uma mão longa, né? Comprida. A literatura costuma falar de dedos em agulha, né? Então são dedos que afinam, né? Muito compridos, uma palma estreita, né? A palma também alongada, com dedos compridos, dedos lisos, que é essas marcas, não sei se na câmera vocês conseguem ver bem, mas essas marcas, né, no metal, elas são muito poucas, né? São bem poucas de ver, né? Não é o meu caso, né? Minha mão não tem nada de metal. Então, o metal ele costuma ter uma mão bem lisa, assim, não dá para ver direito muito essas marquinhas. E são muito vulneráveis ao frio. O metal tem uma mão gelada, né, no geral. Tem cara que mesmo no calor a mão dele está fria, a mão normalmente fria. E no frio, então, a mão está muito fria, né? Mãos e pés. Né? Aquele pezinho de picolé ali, o tempo todo tem que estar com meia, né? O metal dorme com meia no verão, né? Porque o pé dele está sempre frio, tá? O metal tende a esse frio, né? São dedos, apesar de longos, mais curtos do que a palma. Fala, Laura. Bom dia, eu gostaria de saber se uma pessoa com predominância de metal, ela tem que ter todas essas características ou apresenta só algumas?
não vai apresentar todas, a maioria das pessoas não vai apresentar todas, porque a gente tem uns 5 elementos, né? A gente tem um pouquinho de cada. E aí, um deles, dois, né, vão predominar. Então, assim, dificilmente você pega uma pessoa que tem tudo, né? Vai ser aquele, tá, tem todas as coisinhas. Vai ter mais características de um e de outro. Eu vou falar depois dos outros tipos de mão, né? Dos outros tipos de face. E aí você vai pegando o que tem de mais característica, né? Mas não vai ter tudo, não. Tem até umas pessoas que são assim. A gente fala de exemplo de livro, né? Que ele vai ter as coisinhas todas batendo. Mas, de uma forma geral, ainda mais no brasileiro, né, que é um povo muito miscigenado, a gente costuma ter 2 elementos bem fortes, ou até 3, né, que vão ter características mais predominantes. Tá? O metal também ele é muito flexível, né, são dedos muito flexíveis, articulações muito flexíveis. Né, a pessoa que vai, dobra o dedo e vem parar aqui na mão. Né, as pessoas que têm frouxidão ligamentar. Né, e o dedo, né? Você vai pegar a pessoa metal e coloca o dedo assim, o dedo dela é torto, né? Os dedos, de uma forma geral, são meio tortos, que é uma característica também do metal. Tá? A nível de pele, né? É uma pessoa que tende a ter uma pele seca, tá? Tem que se cuidar, né? A pessoa metal, ela precisa estar sempre passando creme, né? Bebendo muita água, porque ela tende a essa secura, né? A secura é a energia que mais afeta o metal. Então, ele tem que estar sempre se hidratando, né? Hidratando o corpo, hidratando a pele. Essas mãos podem ficar, inclusive, roxas, né? Por conta do frio. Então, são mãos muito friorentas, né? Muito frias. Podem ter frieiras nas mãos, né? Nos pés também. Normalmente, mãos muito brancas também, muito pálidas. Tá? Então, essas fotos mostram, né? Uns exemplos de mãos. São mãos bem brancas, né? Vocês estão vendo o meu cursor? Né? Essa mão aqui, ó, você vê que ela é bem comprida, né? E os dedinhos meio tortinhos, né? Então, sinal de que são características do metal. Isso aqui também é bem metal, ó, que é essa coisa que eu falei, essa hiperflexibilidade, né? Bem característico do metal, apesar de ser uma pessoa mais morena, o metal normalmente é muito branco, ela tem uma característica bem do metal. E esses dedinhos aqui, ó, que fazem essas características, ele dobra para trás, né? Que é também coisa bem característica do metal. Unha, né? É uma unha com essas estrias, né? Muito aparentes, né? Então, tem esses traços, né? Na unha. Pode ser ligeiramente convexa também, né? Fazendo essa curva, formato de concha. E unhas rosas. Se você olhar para sua unha e você não for uma pessoa metal, normalmente a gente tem uma meia-lua aqui nessa região da unha. O metal ele tem essa meia-lua é muito pouco evidente, é que só aqui embaixo que ele tem essa parte mais clara, né? Então é uma característica também do metal. Na infância, são pessoas que se destacam pela magreza, né? Palidez e falta de apetite. Então, é aquela criança que tem dificuldade para comer, que o pai fica brigando, né? A hora de comer é sempre um estresse, que a criança não quer comer de jeito nenhum. Então, são crianças que não têm muito apetite mesmo, são mais magras e não têm essa facilidade, essa vontade mesmo de comer, né? Os problemas respiratórios são bem marcantes, né, na infância, bronquite, asma, que às vezes no adulto até melhora, mas é bem comum a criança de metal ter essas bronquites, essa asma, predisposição à tuberculose, pneumonia, intolerância ao leite e prisão de ventre, bem comum também na infância,
E as meninas metais, elas demoram muito para ter a sua primeira menstruação. Costuma ter esse desenvolvimento tardio, né, com relação às outras meninas. Quando cresce, cresce de uma vez, tem um crescimento exagerado, né, e rápido, pode apresentar até aquelas estrias, né, nas costas de crescimento, né, porque ele estica rápido demais. Em geral são sábias e razoáveis, mas podem ser também rabugentas e lentas, tá? Tem resultados medíocres, medianos, né, nos estudos, mas muito por distrações. O metal normalmente é um indivíduo inteligente, mas ele é muito distraído. Então, para ele ficar focando, né, ele tem alguma dificuldade. Então, ele pode ter alguma questão nos estudos por conta disso. Né? O pessoal metal aí já está com o celular ligado, fazendo outra coisa, né? Já começou a mexer em outra coisa. Você não vai ficar 3 horas assistindo assim, normal, né? Para ele é muito difícil. Se distrai com muita facilidade. Muitas espinhas na adolescência, pulmão, lembra que o pulmão nutre a pele, né? Então, o metal, ele tem essa questão, aquela pessoa bem branca, cheia de espinha, né? Quando está na adolescência. Bem comum esse excesso de espinha no metal, bem característico, tá? Pouco tônus muscular, ele tem dificuldade de ganhar músculo, né? Quando vai fazer atividade física, vai para musculação, para academia. Inclusive, essa questão da prostituição ligamentar, né? Do excesso de flexibilidade, é até esse músculo que não tem muito tônus, né? Que tem muita força. São indivíduos, no geral, mais lentos, né? Comem devagar, falam devagar, né? Eles são mais ins, né? Eles não têm essa agilidade, esse dinamismo, né? Que uma madeira e um fogo vão ter. Eles gostam de dormir, né? O metal vai ter sono, né? Vai dormir bastante, né? Dormir muitas horas por dia. E aí, por conta disso, também organizam frequentemente períodos de repouso, de férias, né? Dificilmente você vai ver um metal workaholic, né? Um cara que vai trabalhar pra caramba e tudo. Não que ele não goste de trabalhar, não é isso. Mas ele gosta muito das férias, né? Então, ele não vai ser aquela pessoa que trabalha 12 horas por dia, né? Tem 3 empregos, né? 2 empregos. Então, ele vai ser um cara mais tranquilo nesse sentido. Pode ser desencorajado por facilidade, né? Falta de concentração crônica por essa questão de foco, né? Ele tem uma certa dificuldade de foco, ele se distrai com facilidade. É calmo, né? Tende mais à reflexão do que à cólera. Não são indivíduos que costumam explodir, que são muito estressados, né? No geral, são pessoas mais tranquilas. E tem normalmente um humor triste, né? São mais pessimistas, mais melancólicos. Isabel, isso é comum, né? A Isabel falou que ela tinha as características de metal quando criança, mas agora não tem nenhuma praticamente. Sim, essas mudanças acontecem. Você ainda tem, com certeza, muito dessa energia metal, mas hoje ela se manifesta menos. Então, como eu falei, a gente costuma ter 2 ou 3 elementos que são predominantes. Mas essa predominância dentre esses elementos, ela pode também alterar no decorrer da vida, tá? E aí são diversos fatores, né, que podem influenciar, né, questões emocionais, enfim, várias coisas. Fala, Cecília. Então, no meu caso, eu percebi que eu não me identifiquei com nenhum desses. E agora na dúvida, eu, tipo, do metal. Nossa, Cecília, eu não estou te ouvindo muito mal, tá cortando bastante. Não sei se sou eu ou se é você. Eu vou digitar para ficar melhor. Agora melhorou. Acho que era alguma coisa do seu, talvez, como é que tá o microfone. Agora piorou de novo. Tá que fica melhor. Tá, pode digitar. Quando você digita, eu vou seguindo aqui. Na hora que você mandar aqui, eu coloco. Doenças respiratórias então, são muito comuns, né?
tuberculose, a pneumonia, né? Se vocês que estão aí lembram da parte da literatura, né? Do byronismo, né? A doença das paixões tristes, o mal do século, o pessimismo. É uma época bem característica desse metal, né? São pessoas bem características desse metal, esse pessimismo, né? Esse negativismo, né? Uma coisa que o metal tende a ser, né? Ele tende mais ao pessimismo, à melancolia, à tristeza, né? Não quer dizer que todo cara metal é depressivo, tá, gente? Só que ele tende mais a isso. Por exemplo, você pode reagir a uma situação de estresse chorando, gritando, brigando, né? O cara metal normalmente vai reagir chorando, né? Ele tende a ir por esse caminho, tá? O frio também vai atingir facilmente os pulmões, né? Ele sente frio na pele, no peito, nos ombros, na cabeça. Então, são pessoas friorentas, né? O metal, ele é uma pessoa que sente muito frio. Então, é o contrário da outra pessoa, que é a Isabela, né? Que colocou, que ela tinha muitas características, hoje não tem, né? E você já está ao contrário, está tendo mais características agora, né? Então, isso é bem comum mesmo, gente. A gente pode ter características mais predominantes de um elemento na infância, e aí no decorrer da vida, né, a gente vai, às vezes, pegando algumas características de outros elementos, mas que já são predominantes na nossa constitucional. Só que a gente não manifestava tanto, aí a gente passa a manifestar outros, tá? No diagnóstico isso é bem importante, porque muitas vezes os seus desequilíbrios primários estão nessas características da infância, sabe? Então, a gente precisa cuidar desse elemento, né, que a gente apresenta muitas questões da infância, porque ele tende a ser um elemento que a gente tem um desequilíbrio maior ali. Mas essas mudanças são muito comuns, viu? A grande maioria das pessoas, inclusive, vão ter essas questões. O metal, né, ele também costuma sofrer com hemorroidas, né, que podem até chegar a precisar de intervenção cirúrgica, inflamação dos gânglios, acne, psoríase, micoses de pele, isso tudo são características do metal. O hipotireoidismo. As mulheres metal, elas costumam ter as menstruações irregulares, né, desreguladas, com pouco sangue, com poucas dores e muito longas, né, que estão, às vezes até ausentes, né, são bem comum na mulher metal. E frouxidão ligamentar, né, falei disso, né, essas articulações que têm uma hiperflexibilidade, tá? Postura, né, o cara metal, então, ele tende a ter essa cifose, né, ele costuma, não todo mundo vai ter essa postura horrorosa, né, gente? Isso é o cara que está muito desequilibrado. Mas você vê que essa barriguinha aí, né, ela é mais de postura do que de gordura propriamente dito, né? Porque o cara, no geral, ele é muito magrinho. Né? Esse é bem metalzinho, né? Você vê que ele tem essa postura, né, cifótica, né? O rosto, o pescoço mais alongado, um cabelo bem fino, né? Bem fino, escorridinho, um pouco de acne, né? Pele bem branca, são bem característico do indivíduo metal. Tendem a ter olhos claros também, o metal, mas não é uma regra absoluta, né? Certo? Tudo bem com o metal? E aí nós temos... Fala, Tainá. Uma pergunta. É porque eu tô querendo saber se as pessoas que têm, por exemplo, algumas características que foram adquiridas, por exemplo, flexibilidade foi adquirida, ou acne, às vezes, que é sujeito a ter o excesso de coisa na pele e tal, aumenta a característica do metal na pessoa também? Sim, aumenta. Porque, assim, é o seguinte,
Essa flexibilidade, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa madeira ela tende a ter pouca flexibilidade. Mas é uma pessoa que treina, que fez yoga, né? E aí ganha uma flexibilidade, ela vai ter boa flexibilidade, mas ela não vai ter frouxidão ligamentar, né? Ela não vai ter uma flexibilidade excessiva que é o que o metal tem, né? Então, você tem algum treinamento, mas aí você não vai chegar nesse nível, né, de frouxidão ligamentar. Mas no caso da acne, sim, a acne é bem característico. Então, isso é uma característica do metal, sim. Respondi? Entendo. Obrigada. Disponha.